Olá, meus amigos e amigas, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso abraço àqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, rogando a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire a todos, que nos abençoe para mais esta noite de estudos. Hoje vamos então realizar o último estudo desse ano de 2021, né? Para dar uma pausa aí de 2 semanas e depois retornarmos em janeiro. Estamos nesse estudo de O Livro dos Espíritos já há um bom tempo, né? Desde praticamente o começo do ano, e vamos hoje realizar o último estudo aí desse ano, né? Só aguardando um minutinho para que mais amigos possam conectar aqui conosco e acompanharmos juntos aqui o estudo. Uma boa noite, Tony e Sueli, aqui no Instagram. Bem-vindos. Aos amigos e amigas que estão conectando aqui pelo Face também, o nosso boa noite, nosso abraço aqui, a Zaide Kalil. Vamos ver aqui, a Zaide Kalil, bem-vinda, boa noite. Nosso amigo Luiz Camargo, muito bem-vindo, Luiz, um abraço, viu? Palestrante. A Sandra Alves, boa noite. A Zilma Siqueira, desejando um ótimo estudo para todos, né? A Lourdes aqui no Instagram. A nossa querida amiga Thaís Cunha. Boa noite, Thaís, muito bem-vinda. Nosso amigo Geraldo Magela, também da Silva, lá de Minas. A Eliane Ferreira Gomes, muito bem-vinda, Eliane, muito boa noite, viu? Hoje é dia 16 de dezembro de 2021 e nós, na semana passada, estudamos o tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, né? E hoje, pessoal, a gente vai concluir o estudo desse tópico aí, tá? Que faz parte do capítulo 9, né? Segunda parte do livro, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Tá legal? Vamos ver aqui mais amigos e amigas chegando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse tópico que nós vamos concluir hoje, pessoal, quem tem o livro, né, ou quem se recorda, é um tópico bastante longo, né? Tem muitas perguntas. E a gente, conforme vai comentando uma pergunta com a resposta correspondente, a gente já engloba um pouco assuntos, às vezes, relacionados a outras questões que são, assim, tipo desdobramentos, né? Então, a gente não vai ler todas, tá bom? Eu vou ler algumas agora para a gente concluir hoje, não vou ler todas que restaram, tá bom? Nós vamos começar a partir da questão número 500, se alguém estiver com o livro aí. Vamos ler aí umas 7, 8 questões para concluir esse tópico dos espíritos protetores, anjos da guarda. Tá legal? Sempre aguardando só uns minutinhos, mas creio que nós já vamos começar. Então, pessoal, nós vamos partir da questão número 500, tá? A Luzia Cássia de Castro também, muito boa noite, muito bem-vinda, Luzia. A questão número 500, a pergunta é a seguinte: momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Porque lembra, semana passada estudamos bastante que o espírito protetor acompanha, né, a vida do seu protegido, do seu tutelado, desde o nascimento até a morte, né, e às vezes até durante outras encarnações.
Então aqui Allan Kardec pergunta se durante toda essa vida, né, que tem essa proteção, pode ser que tenha momentos, né, algum momento que ele deixe de precisar ali por diante, né, do seu protetor. E a resposta é a seguinte: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Nossa boa noite a Jane Mendonça, querida amiga aqui no Insta também. Muito bem-vinda, Jane. A Odete Oliveira aqui também no Face, muito bem-vindas. Bom, essa resposta nós comentamos um pouco a semana passada, mas para a gente reforçar aqui o nosso entendimento a respeito dela, eles estão dizendo que chega um ponto que o protegido não precisa então dessa proteção do espírito protetor, não precisa, porque ele consegue guiar-se a si mesmo, como eles dizem, né? A Lélia Assi também, boa noite, Lélia. Muito bem-vinda. Esse ponto, pessoal, esse momento que esse espírito não precisa mais da proteção do anjo da guarda, eles estão dizendo aqui, não se dá na terra. Essa informação é importante. O que ela representa, o que ela indica para nós? Que todos nós que estamos reencarnados na Terra, que somos espíritos ainda pertencentes a esse planeta de expiações e provas, todos nós precisamos, né, e muito, da presença do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, tá bom? A nossa querida amiga Graciela Jeremias também, que bom que deu certo de estar aqui hoje, né, Graciela? Muito bem-vinda, viu? Boa noite. Carla Olsen, amiga lá do Farol de Luz, do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, muito bem-vindos. Então, quando eles dizem aqui que não precisa mais da proteção, pessoal, a gente precisa compreender que isso é uma condição muito à frente daquela que nós estamos hoje, né? Não querendo nos menosprezar, né? Mas a gente tem uma longa caminhada ainda até alcançarmos a condição de um espírito bem elevado, né? Que nós possamos dispensar a proteção do anjo da guarda. Vocês concordam? Nós já avançamos bastante, também temos que reconhecer isso, né? Nós não somos espíritos tão atrasados assim na escala evolutiva, mas temos muito que caminhar para chegarmos à condição de dispensar a presença do querido anjo da guarda, né? A nossa amiga Celinha também, Lombardo, do Calvário ao Céu, muito bem-vinda, Célia, dizendo aqui, ao chegar nesse estágio, poderia tornar-se anjo protetor? Justamente, Celinha, muito bem colocado, né? Porque vejam só, a pergunta da Celinha, né, que ela já contribui para a gente sempre aqui, para a gente refletir de forma muito sensata e coerente, né? A hora que a gente atinge esse nível que dispensa a proteção, como a Celinha colocou, é porque nós já estamos habilitados a proteger outros. Olha que legal que é isso, né? A criação de Deus é muito perfeita, né? Então, quando a gente atingir o estado, o nível de alta elevação, dispensamos a proteção e, por nossa vez, passamos a proteger. Os Espíritos não deixam claro aqui, né, pessoal, se esse momento vai ser quando a gente estiver em uma condição dos bons Espíritos, né, Espíritos superiores ou Espíritos puros, não falam especificamente em que momento é esse. Mas que fica claro que a gente vai ter uma boa elevação, né, para não precisar mais da proteção desses anjos da guarda, né? O que mais aqui? Eu que agradeço, viu, Graciela? Muito obrigado. Ivonice Pereira Dias também aqui conosco, muito boa noite. Maria Helena Butião, querida amiga do Centro Espírita do Calvário ao Céu. A Graciela dizendo que concorda, hein? Legal, é isso aí, né? A Rosa Luzia Soares, nosso boa noite.
A Jane também dizendo aqui verdade, né? Então a gente estamos concordando aí com essa condição, né? Que a gente chega nesse ponto que passamos a dispensar a proteção, mas protegemos por nossa vez. Creio que essa questão deu, né, para a gente pegar aí mais ou menos a ideia que eles nos passam, né? Vamos à frente, mas se houver alguém ainda digitando, sempre digo isso, pode continuar comentando o anterior que a gente volta sem problema nenhum, tá bom? Não temos pressa aí não. A questão 501 é a seguinte: por que é oculta, a Shirley Santana também, boa noite Shirley, por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que quando nos protegem não o fazem de modo ostensivo? A pergunta de Kardec eu creio que muitos de nós gostaríamos de fazer, né? Por que a gente não ouve o anjo da guarda falando aqui no nosso ouvido, ó, faça isso, faça aquilo? Ou por que ele não aparece para a gente, né? Ou por que ele não faz algo que a gente saiba que foi ele que fez, para ficar bem clara a presença dele na nossa vida? É essa pergunta, em outras palavras, né, que Allan Kardec está colocando aqui. A Ivonice disse aqui, anjo protetor sofre muito, é como ser mãe de adolescente. Muito boa colocação, viu, Ivonice? Realmente, nós comentamos um pouco disso na semana passada, né? Que eles colocaram até numa questão, Ivonice, dizendo que é uma missão bela, porém penosa. É justamente o que você está dizendo aí. Porque nós damos trabalho para esses protetores, né? Verdade mesmo. Divina Arruda aqui também, bem-vinda, Divina. Então, a pergunta que Kardec faz é essa: por que a gente não percebe claramente a presença dos protetores? E olha o que eles respondem: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a quem não consentem que ande sozinha. Olha que exemplo, né? A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então vamos analisar essa resposta aqui, bastante interessante, que os Espíritos oferecem, né? Querida amiga Rosa Lima Barros também, muito boa noite. Se a ação deles, né, se os espíritos protetores agissem de tal forma que nós percebêssemos claramente que foram eles que agiram em nosso favor, vocês concordam que nós ficaríamos muito dependentes, né? A gente ficaria sempre esperando a solução para os nossos problemas. A gente ficaria esperando ouvir eles dizerem, faça isso, faça aquilo. Então a gente não saberia aí como agir, porque a gente não desenvolveria a experiência necessária de aprender até com os erros, né? A gente às vezes erra, tenta de novo. Eles precisam nos deixar mais livres para que a gente faça escolhas, né? Mesmo porque senão a gente não teria méritos, não é? Se eles falassem tudo que a gente vai fazer e a gente captasse claramente, né? Não sutilmente, se fosse muito clara essa informação que nos dão, esses conselhos, a gente não teria mérito, não foi escolha nossa seguir tal caminho, né? A gente, por consequência, não progrediria, não é? A gente vai percebendo, pessoal, como Deus faz tudo muito perfeito, na medida certa, na dose certa, né? Vejam só, Ele nos deu a proteção maravilhosa de um espírito de alta elevação, não é um espírito
comum, não é um espírito pouco evoluído, não. É um espírito bem evoluído. Mas a proteção dele é sutil, né? A gente não sabe que é ele que está agindo. São aquelas intuições, aquelas inspirações que nós recebemos e que cabe a nós, né, colocarmos em prática ou não, fica por nossa conta. A gente não sabe se é uma fala dele ou se é um pensamento nosso, por isso que a gente decide, né? E eles dão aqui até o exemplo da criança, que é bem interessante. Imagine uma criança cujos pais não a deixassem treinar os primeiros passos para andar sozinha. Se ficassem sempre só segurando, né, essa criança teria mais dificuldades para aprender a andar. Chega um momento que é preciso deixar a criança até cair, né, para que ela se levante, tente de novo e ali consiga dar os seus primeiros passos, né, aprender a andar. É um exemplo, né, muito legal que eles deram. A Jane dizendo aqui: nós anularíamos em nosso aprendizado que é necessário para a nossa evolução moral e espiritual. Justamente, né? Então tá claro isso, que a gente não poderia, Deus é perfeito, né? A gente não poderia receber esse auxílio de forma muito clara, né? Senão a gente não aproveitaria bem, não desenvolveríamos, né, nossa experiência, nossa responsabilidade. A Recardasse também, boa noite, aqui no Insta. A Celinha dizendo: ficaríamos viciados em anjo da guarda. É isso, não seria feito sem perguntar: e aí, seu anjo, faço ou não faço? A Celinha sempre muito bem humorada, né, Celinha? Obrigado. Olha que legal. Uma forma descontraída disse tudo, Celinha. A gente ficaria toda hora, né? Se fosse fácil assim, você vai tomar uma decisão, perguntaria até para ele: eu caso ou não caso? Ou compro uma bicicleta? Então é isso mesmo, a gente precisa decidir as coisas, né, pessoal? O livre-arbítrio é para que a gente escolha, né? Então está muito claro isso. Só que eles concluem aqui dizendo que, apesar de tudo não ser ostensiva a ajuda deles, né, muito clara, mas eles nos advertem do perigo, como se nos dissesse assim: olha, vocês não estão percebendo claramente a presença deles, mas eles estão cuidando de vocês, vos advertem do perigo, não estão deixando vocês tão assim, né, desamparados. A Lica Pombal aqui também no Insta, muito boa noite, viu, amiga? Muito bem-vinda. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Celinha deu uma descontraída, hein, Célia? Divina Arruda dizendo aqui: preciso me lembrar mais do meu anjo da guarda, às vezes me esqueço dele. Isso aí, Divina, eu mesmo comentei a meu respeito na semana passada, que também, quando reli, né, essa parte do Livro dos Espíritos, eu me conscientizei mais, estou tentando, né, manter uma comunicação mais frequente com o meu também espírito protetor, né? Às vezes a gente acaba se desligando desse amigo tão importante, né, que está à nossa disposição, que está até pedindo para que a gente solicite ajuda a ele, para que a gente mantenha um contato maior com ele. É muito importante isso, né? Nós vamos agora na questão número 503, tá bom? Alguma dúvida, se for ficando, algum comentário, podem voltar aí, não tem problema, tá bom? 503, a pergunta é a seguinte: sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Uma pergunta bastante interessante também, né? E a resposta: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará.
as respostas são muito sensatas, né? Muito inteligentes. Lógico, né? Respostas dadas por espíritos superiores, né? Então aqui a questão basicamente é a seguinte: para a gente diferenciar como que a condição evolutiva do protetor e a nossa, que se a gente comparássemos, nos comparássemos a eles, né? Diante da reação, por exemplo, está perguntando se o espírito sofre quando o seu protegido segue por um mau caminho. Será que isso o deixa triste, o deixa preocupado, né? Afeta a felicidade desse espírito? Porque esse espírito tem felicidade já conquistada, né? Então, eles estão deixando claro que a reação desse anjo da guarda, desse espírito protetor, é diferente da nossa, né? Por exemplo, um pai, uma mãe, diante de um filho que segue por um mau caminho, fica às vezes perturbado, né? Fica desequilibrado, fica descontrolado, assim, perde o controle mesmo, pode ficar entristecido, assim, afeta muito. Agora, um espírito nessa condição evolutiva, eles estão dizendo que é lógico que ele não vai ficar feliz, porque a gente seguiu o mau caminho, lógico, né? Mas eles não perdem o controle como nós, eles não se desequilibram emocionalmente. Está dizendo aqui que eles lastimam os nossos erros, né? Lastimam, mas não é para eles um sofrimento intenso, né? Porque eles já conquistaram o equilíbrio, né, emocional. E aqui uma frase importantíssima que diz, ó, ele sabe que há remédio para o mal. Então esse espírito está muito consciente de que se o protegido está tomando um mau caminho, ele vai tirar lições, ele vai errar, ele vai sofrer por um tempo, mas ele vai tirar lições de tudo aquilo e depois ele vai tentar de novo. Ele vai reencarnar para novas oportunidades, né? Por isso que eles dizem, o que não se faz hoje, amanhã se fará. Esse amanhã, entendamos novas existências corporais, novas oportunidades reencarnatórias. Se não fez nesta, né, dá para se fazer em outras. Nosso amigo Eurípides também aqui, boa noite. Muita paz também para você, viu? Célia Oliveira também, muito bem-vinda, boa noite. A Divina dizendo aqui, eu acho que eles entendem porque já passaram por isso também. Sim, bem colocado pela Divina também. A gente não pode esquecer, muito bem colocado, que o anjo da guarda de hoje já foi um espírito imperfeito como nós, né? Não podemos esquecer disso, como bem lembrado pela Divina. Esse espírito já passou por situações semelhantes à nossa, ele já vivenciou experiências como a nossa, né? Então ele tem muita experiência para compreender as nossas atitudes atuais, né? Então fica claro aqui que esse espírito não se desespera, né? Ele sente sim, porque ele vai, lógico que ele gostaria que o seu protegido ouvisse sempre os seus conselhos, né? A missão dele é para conduzir-nos ao bom caminho. Eles gostariam muito que a gente seguisse sempre os seus conselhos, mas eles têm aquele entendimento que se nem sempre a gente o escuta, né? Nem sempre colocamos em prática aquilo que nos ensinam, eles vão entender que vamos esperar o futuro, né? Vamos esperar novas oportunidades. Às vezes, pessoal, como nós já vimos, pode ser que ele mesmo volte conosco numa nova reencarnação para continuar esse trabalho que não foi concluído, que a gente fracassou, né? Não por culpa dele, mas ele pode voltar conosco, voltar a nos amparar, né? Voltar a ser o nosso anjo da guarda numa nova existência, para que a gente, da próxima vez, possa, quem sabe, né, concluir aquilo que na existência atual não fizemos. Bom, creio que essa questão também deu para comentar um pouquinho, né? Deu para dar uma ideia aí. Nós vamos agora para a questão número
504, tá bom? A questão número 504, ela diz assim: poderemos sempre saber o nome, essa questão é interessante, poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo de guarda? Essa pergunta é interessante porque nós temos, né, muito disso na nossa condição evolutiva atual. Basta ver se, por exemplo, a pessoa é médium. A pessoa fica doida para saber o nome, né, do guia espiritual. A gente gosta muito de ter em geral, né? A gente gosta de ter uma referência, uma informação, detalhes, né? Então, por isso que Kardec pergunta aqui se poderemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor. E olha que resposta que eles dão, né? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Foram até um pouco duros ali com Kardec, né? Nossa boa noite a Tata Tomicioli também, Maria Antônia Casadei, muito boa noite, muito bem-vindas. Então eles deram uma resposta ali um pouco dura, né? Mas para dizer o quê? Vejam como faz sentido. O nosso espírito protetor ou anjo da guarda, como a gente já estudou, ele faz parte de uma condição evolutiva muito acima da nossa. E muito provavelmente ele habita um planeta diferente do planeta Terra. Ele nos tutela de onde ele estiver. Nós já falamos disso a semana passada. Então esse espírito pode estar em outros planetas, outros orbes, né? Então nós, muito provavelmente, não o conhecemos. Como que a gente vai querer saber o nome, né? Se não convivemos com ele, se não sabemos quem é, na verdade, esse espírito, né? Por isso que eles dizem aqui, supondes que há espíritos só que conheceis? É lógico que existem espíritos, né? Em diversas moradas da casa do Pai, como disse Jesus, né? Que nós não temos condições de imaginar e que nos tutelam, que são o nosso anjo da guarda. Então não precisaríamos saber o nome, né, precisamente. A Sônia Del Santo também, muito boa noite, Sônia, muito bem-vinda. E na 504A, em sequência, ele já pergunta: como então o podemos invocar se o não conhecemos? Então Kardec, né, já deu mais uma pergunta em seguida, né? Se a gente não sabe o nome, como que nós vamos invocar? Veja bem que Kardec usa os termos certinhos, né? Para a gente prestar atenção até nesses detalhes. Porque Kardec fazia muito evocação, né? Ele evocava. Evocar é quando a gente chama o espírito já pelo nome, já sabendo que estamos pedindo a presença dele. Isso é uma evocação. Agora, aqui, como nós não sabemos quem é o anjo da guarda, Allan Kardec pergunta: como poderemos invocar, né? Porque não está direcionado exatamente ao espírito que não sabemos quem é. Então, como podemos invocar? E eles respondem: dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Olha que legal, né? O que mais aqui então? Porque a hora que eles dizem que podemos chamá-los por um nome que quisermos, por quê? Eles estão dizendo mais para nos agradar isso, porque se a gente quer pôr um nome, né? Se a gente precisa de um nome para nos dirigirmos a esse espírito protetor, eles estão dizendo: use o nome que quiser. Então vamos supor, se você gosta de determinado espírito, se você tem afeição, né? Tem até uma veneração por determinado espírito, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, quem quer que seja, você pode chamar o seu anjo da guarda por esse nome. Ele não vai ficar chateado de você chamá-lo por um nome que na verdade não é o dele. Porque é o que eles disseram aqui: todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Ou seja, mesmo que você chama por Eurípides Barçanufo e ele é outro, ele vai atender de boa vontade, né? Então essa questão do nome
ela é mais até para um efeito psicológico para nós, né? Funciona mais como um efeito psicológico, que a gente precisa, às vezes, de um nome, se é que nós precisamos, se não, melhor, né? Porque a gente pode conversar com ele, né? Chamando-o por anjo da guarda, por amigo espiritual, né? Mas se quisermos, está bem claro aqui, coloquemos o nome que mais nos agradar, tá bom? E assim, um atende no lugar do outro, os espíritos são solidários, não tem, eu sempre digo isso, né? Eles não têm esse personalismo que nós costumamos ter, que a gente acha assim muitas vezes, se não for eu, né, outro não vai fazer da mesma forma, eu faço de uma forma melhor. A gente tem essas vaidades, esse orgulho, esse personalismo de achar que outro não nos substitui à altura, né? Entre os espíritos elevados não tem isso. Eles se ajudam mutuamente, um comparece no lugar do outro. Se alguém chama por Bezerra de Menezes, ele não pode, vai outro, vai atender da mesma forma aquele pedido. Então, para a gente compreender que entre esses espíritos, né, é bem diferente da nossa realidade. A gente está acostumado com uma forma de agir que eles agem de forma bem diferente. Isso tudo é um grande aprendizado para nós, né? Para a gente ir se libertando dessas vaidades, né? Desse orgulho exagerado, desse personalismo que nós arrastamos aí conosco, né? Nos sentindo muitas vezes alguém muito importante, né? Isso aí é tudo muito orgulho da nossa parte, né? Mas estamos caminhando, né? Estamos avançando, estamos aprendendo. Tudo bem até aí também, pessoal? Nossa querida amiga Rô Marcondes aqui também. Muito boa noite, Rô. Muito bem-vinda, viu? Deixa eu ver só um probleminha aqui. Legal. Bem-vinda, Rô. Nós vamos agora para a questão número 507, tá bom? Se tiver tudo em ordem até essa. Deixa eu ver só um detalhe aqui. É isso mesmo. Bom, vocês estão percebendo que eu não estou lendo todas as questões, como comentei lá no início, se alguém chegou depois, né? Eu estou lendo algumas questões porque a gente vai comentando, às vezes já comenta o assunto de outra, né? Estou pegando aqui as questões bem assim importantes que dão a ideia do tópico, né? Porque é muito longo, nem daria para a gente ficar repetindo muito tempo em cima do mesmo assunto, né? Legal, Jane, então tá bom. Então vamos lá, para a questão número 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Olha que legal, né? Olha a pergunta de Kardec. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Kardec tinha muitas perguntas ali para tirar todo o entendimento, né, a respeito do que seja um espírito protetor, né? Então ele quer saber basicamente se o pai desencarnou, ele pode ser o espírito protetor do filho? E olha a resposta, que inteligente. Os espíritos respondem, pode. Aí você fala, como assim pode? Mas veja o complemento da resposta, né? O pai pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Olha a clareza, né, de raciocínio. Aqui a gente compreende bem a necessidade de elevação espiritual do anjo da guarda, né? Eles disseram aqui, a proteção pressupõe certo grau de elevação. Porque no exemplo dado do pai que quer proteger o filho, eles disseram que o pai pode, né? Ele pode dedicar-se a essa tarefa de ficar acompanhando a vida do filho, dando conselhos, protegendo, desencarnado, né? Mas o pai, aí que está o detalhe, por sua vez seria assistido para fazer essa tarefa. O pai não estaria sozinho. Está muito claro.
Porque o pai, por mais amor que ele tem pelo seu filho, ele não tem ainda a elevação espiritual necessária para ajudar efetivamente. Porque veja bem, o pai teria muita boa intenção de ajudar, o que ele mais quer é ajudar, certo? Mas pode ser que em determinados momentos difíceis da vida, os conselhos do pai não fossem os melhores, não por maldade, mas porque o pai não tem a visão, né, do espírito elevado, não tem a compreensão necessária para ajudar verdadeiramente, porque o espírito elevado sabe que muitas vezes é preciso passar por certas provas, por certas dores, aconselha de forma verdadeiramente proveitosa. E o pai às vezes fica naquela super proteção, não deixa às vezes o filho, ele não quer que o filho sofra, né? Esse é o amor do pai aqui da terra ainda é assim, não quer que o filho sofra de forma alguma. Mas às vezes é preciso passar pela dor. Então o pai não teria essa visão, né? Essa capacidade, por mais amor que ele tem, ele não teria essa capacidade de ajudar de forma efetiva, né? Então o pai ajudaria, ele seria sim, entre aspas, né, anjo da guarda, mas acima dele tem outro que cuida do pai para cuidar do filho. Tipo assim, deixa o pai treinar um pouquinho que eu tô tomando conta dos dois aqui, né? Então o pai seria mais como aqui no título do tópico, né? Que o tópico é assim: espírito, anjo da guarda, espírito protetor, familiar ou simpático, né? Então ele coloca várias gradações. O pai está mais na condição ali do espírito familiar, né? Ele não é ainda um espírito protetor. Ele é espírito familiar que ama, que quer o bem, mas que não tem ainda a condição necessária para ajudar efetivamente, né? Então fica claro aí que o pai ajuda, mas por sua vez é ajudado por outro. Aí sim, por um espírito de alta elevação, por um espírito protetor. Tudo bem? Nenhuma colocação, tudo em ordem, estão quietinhos hoje de novo, parece que está tudo tranquilo, né? O tema aí está fácil. Vamos então para a questão 514, tá? A 514, Ana Lúcia aqui agora dizendo: boa noite, Ana Lúcia. Acho que qualquer pai gostaria de continuar cuidando do filho, mas e ele? Não tem que continuar como indivíduo que é? Então, justamente essa ideia, né? Você está se referindo, deixa eu ver se eu entendi bem, Ana Lúcia, você está se referindo ao pai que tem que continuar a trajetória dele? É isso que você está dizendo, Ana Lúcia? Quando você pergunta, mas e ele, não tem que continuar como um indivíduo que é? Você está se referindo ao pai que tem que continuar a trajetória? Só para a gente pensar aí na sua pergunta. Assim, né? Então, o pai, tá certo, o pai tem que continuar a sua trajetória, né? Ele tem que continuar se aperfeiçoando, se progredindo, mas os espíritos podem conceder a ele essa tarefa temporária, né? Porque quando a gente está desencarnado, a gente tem tarefa, vocês concordam? A gente está se preparando para uma nova reencarnação, né? Mas a gente pode sim auxiliar o grupo familiar por um tempo, é muito comum isso. É como se fosse, né, um espírito protetor que está velando ali pelo filho, né, cuidando da família, mas ele também tem que se desenvolver, bem colocado pela Ana Lúcia, né, porque ele precisa avançar, precisa se preparar para uma nova reencarnação, mas são tarefas aí que às vezes são concedidas, tá bom? Mas legal, Ana Lúcia, boa colocação. A Catarina também, Medeiros aqui, boa noite, muito bem-vinda, viu? Legal. Quem mais aqui no Insta? Gabi Camargo, legal, bem-vinda, Gabi, muito boa noite, viu? Bom, a Rafa Souza também, nossa amiga aqui, dizendo uma boa noite a todos, muita luz, legal, Rafa, bem-vinda.
Então ficou clara essa ideia aí do pai, né? Que ele também vai se preparar, mas ele pode ter essa tarefa aí de cuidar da família temporariamente, né, Ana Lúcia? Na 514 pergunta assim: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? E eles respondem: há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então aqui, Allan Kardec faz a pergunta para diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, se a gente pudesse fazer uma classificação rápida aqui, a gente diria, né? Espírito protetor e anjo da guarda é a mesma coisa. São espíritos de alta elevação que nos protegem, né, muito acima da nossa condição evolutiva. Espíritos familiares são aqueles que convivem, né, juntos, desencarnam e às vezes querem continuar protegendo a família dentro da sua capacidade, né? E espíritos simpáticos, como ele está dizendo aqui, são aqueles que têm afinidades, né, simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a gente, se a pessoa está voltada ainda às más tendências, ela pode ter um espírito simpático que também goste de agir no mal. Então são simpáticos no mal, né? Como tem simpáticos no bem. O que mais que a gente poderia falar aqui? Bom, ele diz que o espírito familiar é o amigo da casa, né? Aquele que tem ligação conosco, que nos ama. Mas como já disse, né, são espíritos pouco adiantados. Veja bem, como eu comentei já, né? O espírito quer ajudar, ele é familiar, ele é um pai, ele é uma mãe, mas ele não evoluiu tanto ainda para ter uma compreensão melhor. Porque vocês concordam que conforme a gente amadurece, até aqui na própria existência corporal, quanto mais a gente vai amadurecendo, a nossa visão da vida vai mudando, né? A gente começa a perceber as coisas de uma outra forma, a gente começa a valorizar as coisas de forma diferente, porque estamos amadurecendo o senso moral, a visão de vida, né? Assim também é na trajetória evolutiva do espírito. O espírito que vai na sua trajetória evolutiva, quanto mais avança, a visão dele é diferenciada, né? E muito diferenciada da nossa. Tá bom? Tudo bem até essa questão aí também? Nós vamos ler agora a última questão, tá? Para encerrarmos. Se tiverem mais perguntas aí ou mais contribuição de comentários, fiquem à vontade. A Jo aqui no Insta, tudo bem, Jo? Dizendo aqui, boa noite, Paulinho. O espírito protetor será o mesmo durante toda a minha encarnação? Isso, Jo. Nós vimos isso na semana passada, que começamos a estudar esse tópico desde a semana passada. E eles dizem, tem uma pergunta, né, Jô, que fala que o espírito nos acompanha desde o nascimento até a morte do corpo e às vezes continua nos acompanhando em futuras reencarnações também, tá bom? A Jane dizendo, diante da falta da evolução, eles podem atrapalhar? Então, essa pergunta da Jo, veja bem, interessante, né? Porque nós falamos aqui da questão dos pais serem os protetores dos filhos, né? Ah, Batista Sinara Batista aqui também. Boa noite, Sinara, bem-vinda. Então a pergunta da Jane é muito interessante, porque veja bem, o pai, né, como exemplo dado, o pai quer ser o protetor do filho, depois que ele desencarnou. Então ela coloca lá, diante da falta da evolução, né, desses pais, eles podem atrapalhar? Até pode, né? Até pode, porque eles querem fazer o bem, mas nem sempre eles vão saber agir. Só que aí, Jane, qual que é o detalhe? Poderia atrapalhar, mas o anjo da guarda que está cuidando do pai também vai inspirar para que mude essa ideia de tentar passar um conselho equivocado. Então vejam, aquele protegido não está só sob os cuidados desse pai que ainda não tem essa evolução necessária. O espírito anjo da guarda, protetor do pai e dele, também o assiste, né?
e podem ajudar para que o filho não siga esse conselho equivocado, de repente, que o pai passou, né? Mesmo pensando que é o melhor, e às vezes não é. Então, mas é uma boa colocação, né? Querendo ajudar, pode ser que até atrapalhe. Porque vejam, pessoal, isso é comum, até nós, pais e mães, educadores, né? Quantas vezes a gente vai orientar os filhos, os educandos, e a gente pode sugerir uma ideia que não é a melhor. Vou dar um exemplo bem básico, assim, bem simples, tá? De repente a criança briga na escola e o pai pode dizer para ela: você apanhou, bate também, né? Então veja, será que é um conselho bom esse? Se você apanhou, bate também? Esse pai ama o filho, esse pai quer o melhor do filho, mas o entendimento dele ainda não é maduro o suficiente para ele dar uma boa orientação para o filho. Eu dei só um exemplo bem simples aí para a gente imaginar que mesmo querendo o bem, às vezes os pais não vão oferecer as melhores orientações, né? Legal, a Celinha dizendo aqui também, como espírito familiar, consideraríamos também os de outras encarnações? Também, né, Celinha? Bem colocado. Porque nós tivemos, né, convivência em outras encarnações com outros, né, outros espíritos. Por isso que a gente fala família consanguínea e família espiritual. A nossa família espiritual vai crescendo. Todos aqueles com os quais convivemos e mantemos um bom grau de relacionamento, de simpatia, né, vamos fazendo parte da família espiritual. Então, um espírito familiar pode ser, sim, né, um espírito de outra existência que conviveu antes, né? Legal, Celinho. Bom, vamos então para a última questão aqui da noite e do ano. Aí a gente dá a pausa então de umas 2 semanas aí, né? É a questão número 519 para fechar esse tópico, tá? Que diz assim: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Olha que legal a pergunta de Kardec, né? Agora que ele já esgotou o assunto sobre a proteção individual, né? Sobre a proteção de cada indivíduo, ele quer saber se as coletividades também têm espíritos protetores, né? Ele está perguntando: as sociedades, as cidades, as nações têm espíritos que cuidam dessas coletividades? E olha a resposta: tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Muito legal, né? Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para a gente perceber a organização perfeita do universo em todo, né? Da criação divina, a perfeição do todo, né? A Sinara dizendo aqui: boa noite, amigos, Deus abençoe sempre. Amém, Sinara, assim seja. Então essa organização, pessoal, que tem espíritos protegendo a cada um de nós e também as coletividades, né? Então os espíritos, de acordo com os níveis evolutivos, uns protegem a pessoa, outros protegem uma casa espírita, outros protegem uma cidade, outros protegem um país, outros protegem um planeta, outros protegem uma galáxia, e assim vai. Olha que maravilha a casa do Pai, né? Porque o universo é a casa do Pai. Então, para a gente perceber os níveis de espíritos que devem existir, pessoal, um espírito tem que ser muito elevado para proteger uma pessoa. Agora, e para proteger o planeta? Jesus, como nós sabemos, é o governador espiritual da Terra, né? Então vejam que nível que tem que ter Jesus para proteger o planeta inteiro. Isso que eu quero chamar a atenção aqui. Às vezes a gente não pensa, não se dá conta do nível desse espírito que um dia esteve entre nós, que é o Cristo, né? Que
protege o planeta inteiro, para a gente imaginar o grau evolutivo de Jesus. Ivanice dizendo, da qual eu sou muito grato. Legal, Ivanice. Então, pessoal, olha que perfeição, né, a criação. Deus pensa em tudo, em todos os detalhes. Então, cada país, cada cidade. E um outro ponto também, uma curiosidade, né, não sei se todos sabem, é divulgado já que o espírito protetor do Brasil é o anjo Ismael, né? É colocado naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Lá tem essa informação de que o anjo Ismael é o espírito protetor do Brasil, do país, né? O anjo Ismael é um dos assessores do Cristo, né? Que estão em contato com Jesus e cuida especificamente do Brasil, assim como tem outros que cuidam de cada um dos outros países. E Jesus cuida de todos, né, do planeta Terra. Muito bem, Sinara, colocando aqui, jamais estamos desamparados. Essa ideia precisa ficar muito clara para a gente, né? Para a gente nos sentirmos sempre muito bem amparados por Deus e por todos esses espíritos que cuidam não só de nós individualmente, mas como da coletividade, né? Das cidades, dos países, do planeta. Isso é maravilhoso, né? E é lógico que cada nível evolutivo vai cuidar, né? Se precisa cuidar de um país, tem que ser um espírito muito mais evolutivo, muito mais evoluído do que aquele que cuida de uma pessoa, né? Então o nosso protetor é um espírito menos evoluído, por exemplo, que o anjo Ismael, que cuida do Brasil. Assim como o anjo Ismael é menos evoluído que Jesus, que cuida, né, do planeta todo, e assim, né, sucessivamente, os níveis evolutivos. A Celinha dizendo aqui, né, podemos pensar que Jesus é o único que toma conta da Terra? Olha que pergunta legal da Célia, né? Porque Jesus é o único espírito puro que nós tivemos informação, né? O único espírito puro que esteve entre nós, o único que a gente sabe realmente que é um espírito puro, que esteve aqui, é Jesus. Mas, né, é muito claro que existem inúmeros, infinitos espíritos que chegaram à condição de espíritos puros, né? E Jesus não trabalha sozinho, tem toda uma equipe, né? Emmanuel, até no livro A Caminho da Luz, ele fala que uma coletividade, uma comunidade de espíritos puros cuida do sistema planetário. Então é algo muito transcendente, muito acima da nossa capacidade ainda de entendimento, né? Inclusive, vou até adiantar aqui, vou falar um pouco desse assunto domingo, até vou já aproveitar o gancho e deixar um convite aqui para vocês. No próximo domingo, né, às 19h30, vou fazer uma palestra aqui no Centro de Bebedouro, no Calvário ao Céu, uma palestra presencial que vai ter também transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Então fica o convite aí, quem quiser continuar sobre esse assunto, o tema que eu vou abordar é Jesus, o Cristo de Deus. Vou tratar desse tema nessa palestra, que é algo aqui que a gente está comentando um pouquinho, né? Esse ser, né, tão transcendente, que às vezes a gente tem uma ideia, né, daquele homem bom que foi Jesus, mas às vezes não compreendemos bem o nível, né, espiritual que alcançou esse espírito, né, que cuida com tanto amor de todo o nosso planeta Terra, né? Legal, Rô, muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre aí, pela presença. Pessoal, então assim a gente vai concluindo aqui, tá? Se alguém tiver ainda mais alguma colocação aí que queira fazer, fica aí o convite então para essa palestra do domingo, tá? Tanto presencial como pelas redes sociais. E também aproveitando um recadinho, né? Nós vamos agora dar uma pausa aqui do nosso estudo pelo final de ano, né? A próxima semana já não teremos o estudo, na outra também não, que são as semanas do Natal e do Ano Novo, né?
Eu creio que se tudo der certo, a gente deve voltar aí no dia 6 de janeiro, me parece, que seria uma quinta, depois das passagens aí de Natal e Ano Novo, tá? Mas eu divulgo depois no Face, no Instagram, para confirmar se a gente marca mesmo dia 6 ou uma data mais à frente, mas certeza que 2 semanas não teremos o estudo aí das quintas-feiras, tá bom? Combinado assim? Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Eu gostaria até de convidar vocês para a gente fizesse uma oração rápida, né? De agradecimento. Eu quero agradecer muito a assistência espiritual que com certeza nos foi oferecida a todos durante mais esse ano de estudo. Nós estamos estudando aqui, quem começou lá do início, né, desde março do ano passado, que começamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o início da pandemia. Estudamos o livro o Evangelho e agora estamos estudando o livro dos Espíritos. Graças a Deus, o auxílio, né, recebido da espiritualidade amiga, temos mantido praticamente todas as semanas esse estudo. Então aqui eu quero deixar a minha gratidão em público, né, diante de vocês, pelo auxílio recebido da espiritualidade, que sempre nos motiva, nos inspira, nos auxilia diante das nossas dificuldades, para que conseguíssemos manter esse estudo já há tanto tempo, né? Então, a minha gratidão a Deus, a esses bons amigos, ao nosso anjo da guarda, que nos auxiliou, a todos nós que estudamos juntos, porque creio que todos nós recebemos muito durante esse período em que estivemos estudando, porque o estudo da doutrina espírita, ele vai transformando-nos, né? Ele nos motiva a vivermos de forma melhor, nos inspira bons pensamentos, melhores atitudes na vida, né? Creio que nós vamos crescendo espiritualmente, todos nós, com esse estudo que estamos realizando aí. Então agradeço também imensamente a cada um de vocês que estiveram conosco durante mais este ano. A minha gratidão imensa pelo carinho, pela presença, pela companhia de vocês há tanto tempo aí, né? Que nos motiva a continuarmos, e ainda temos uma longa caminhada que pretendo, se Deus permitir, né, estudarmos ainda todo o livro dos Espíritos. Inclusive, estamos próximo aí da terceira parte do livro, que eu julgo a parte mais importante, que trata das leis morais, a partir da questão 614, se não me engano. Quer dizer, daqui mais umas 100 questões a gente já entra nessa parte aí das leis morais. A Divina está perguntando do horário. A palestra do domingo vai ser às 19h30, Divina, no Calvário. 19h30, domingo, dia 19, tá? Mas eu divulgo também nas minhas redes sociais aí, legal? Então, pessoal, olha, Deus abençoe a vocês. Quero desejar aqui um Feliz Natal, com muita paz, que todos nós possamos ter boas reflexões aí de Natal. Eu vejo que esse período, né, do Natal, apesar das comemorações, né, que a gente tem por hábito, as festas, tudo normal, mas nesse período eu percebo que os Espíritos estão muito mais nos envolvendo, né, nas boas vibrações, na elevação de pensamentos. Então, que a gente aproveite para meditar mais sobre a figura de Jesus, que a importância do Natal é Jesus, né? Que a gente possa compreender um pouco mais a importância desse Espírito que veio entre nós e que nos chama para uma vida mais elevada, né? Para uma vida mais de acordo com as leis divinas, que a gente possa aproveitar esse período mágico do Natal, né? Que a gente possa abrir o nosso coração, nos sentirmos tocados
pela espiritualidade amiga, para que a gente comece assim um novo ano, mas não em busca de simpatias, de cor de roupa, nada disso, né? Que a gente comece um ano com vontade de fazer melhor, com vontade de sermos um pouco melhores, né? De seguirmos mais esses exemplos tão belos que Jesus nos deixou e esses missionários que vêm constantemente à Terra nos falando dessa mensagem do amor. Desculpa aí até a emoção. Meu abraço a todos, fiquem com Deus, um Feliz Natal, um 2022 com muita paz. Espero vocês no início do ano para a gente continuar esse estudo aqui. Tá bom, meus amigos? Um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus, muita paz, muito obrigado por todas as mensagens carinhosas aí, depois leio com calma, tá bom? Um beijo a todos, muita paz, até mais.